Estamos no ar com o programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. O programa Cidadania é produzido em parceria entre a TV Câmara Mossoró e o Instituto Novo Eleitoral. É exibido na programação da TV Câmara, no canal 23.2 da TV Cabo Mossoró TCM, com retransmissões, além de ser veiculado integralmente no site www.novoeleitoral.com, um portal de direito direcionado ao direito eleitoral e partidário. Acesse e saiba tudo sobre o nosso conteúdo e sobre a TV Novo Eleitoral, que conta com diversos vídeos acerca de temas jurídicos. Você poderá se informar também no portal sobre um projeto de ensino à distância do Instituto, que conta com cursos de prestação de contas, processo legislativo e função fiscalizatória do vereador. Inclusive cursos gratuitos como o de Direito Constitucional. Aqui é o Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos, um canal para discutir o direito de forma simples e descomplicada, objetiva, buscando informar, orientar, esclarecer e, ao mesmo tempo, formar cidadãos para atuarem na sociedade de forma honesta e consciente. Participe, contribua, pergunte, critique, reclame. Este é o canal para esclarecer suas dúvidas. Vamos construir juntos esse espaço que é de cidadania e você poderá interagir conosco por meio do nosso WhatsApp 999059769 ou através do nosso Facebook, Programa Cidadania, ou do nosso Twitter, Cidadania_TVC, indicando o que achou do programa, sugerindo pontos de pauta e gerando informação. Hoje nós vamos tratar de um tema bastante interessante e atual. Será sobre a nova lei de abuso de autoridade que foi aprovada recentemente. Apesar de conflitos e protestos por meio de membros do Judiciário, o Congresso Nacional promulgou a legislação que pune 45 condutas de todos os agentes públicos do Brasil. Uma das discussões mais acaloradas do ano passado no Congresso Nacional. A Lei de Abuso de Autoridade, Lei 13.869 de 2019. Já está em vigor e, dentre as medidas da nova lei, estão a punição de agentes por decretar a condução coercitiva de testemunhas ou de investigado, antes da intimação judicial, promover escuta ou quebrar segredo de justiça sem autorização judicial, divulgar a gravação sem relação com a prova que se pretende produzir, continuar interrogando o suspeito que tenha decidido permanecer calado ou que tenha solicitado a assistência de um advogado, interrogar à noite quando não é flagrante e procrastinar a investigação sem justificativa. O novo texto expande as condutas descritas como abusivas na legislação anterior e estabelece que seus dispositivos se aplicam a servidores públicos e autoridades, tanto civis quanto militares, do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e também membros do Ministério Público. E hoje, para tratar sobre este tema, a nova lei de abuso de autoridade, convidamos para debater o tema conosco o magistrado juiz Dr. Wagner Kelly Figueiredo de Medeiros, ele que representa a primeira vara criminal de Mossoró, tendo atuação forte frente ao Tribunal do Júri, uma pessoa marcada pela sua simplicidade. No próximo bloco, vamos conversar com ele e traremos muitas informações relevantes para você que nos assiste. Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. Ei, eu queria poder falar com você, te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Ai,
Aí eu vi vantagem, meu rolê é só sucesso. No cinema, no teatro, pago meia no ingresso. Aí eu vi vantagem, no busão curti viagem. Eu fui pra outro estado, não paguei pela passagem. Aí eu vi vantagem. O ID Jovem leva você a eventos e viagens interestaduais com descontos de até 100%. Tem entre 15 e 29 anos? Tem um número NIS? Então é só baixar o aplicativo, fazer o cadastro e sair usando. ID Jovem. Aí eu vi vantagem. Governo Federal, ordem e progresso. Você é mais do que sei, é mais que pensei, é mais que esperava, baby. Você é algo assim, é tudo pra mim. É como eu sonhava, baby. Sou feliz. Agora não vá embora, não vai embora. Vou morrer de saudade. Você trocaria toda a sua vida por apenas alguns minutos a menos no trânsito? Não acelere para chegar mais rápido no final da sua história. Seja um motociclista coerente e consciente. Detran RN, Governo do Estado. Estamos de volta com o programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. Hoje, como já anunciado no primeiro bloco, iremos conversar com o Dr. Wagner Skelly, ele magistrado, juiz de direito, atuante na nossa cidade de Mossoró, mais especificamente na primeira vara criminal e bastante atuante no Tribunal do Júri da nossa cidade. Como já anunciado, vamos falar de um tema muito importante e que gera dúvidas à população, à comunidade jurídica de uma forma geral, que é sobre a nova lei de abuso de autoridade. Uma lei que foi sancionada, já havíamos outra lei de 1965 e hoje, atualmente, agora mês passado, entrou em vigor a nova lei de abuso de autoridade com várias modificações. E aí vamos conversar com o Dr. Wagner Skelly sobre o assunto, uma autoridade da nossa cidade e uma autoridade no assunto, já que é um magistrado, um juiz, e essa lei ela vem influenciar na atividade do juiz, do promotor, do delegado, do advogado, enfim, de toda a comunidade jurídica. Gostaria de agradecer a presença, doutor, e assim, é um tema muito relevante, O senhor que atua na primeira vara criminal, o Tribunal do Júri, o que é que o senhor achou dessa inovação tão rápida, na nova lei de abuso de autoridade? Olá. Primeiro, quem tem que agradecer sou eu pelo convite, certo? Essa lei foi aprovada aqui, como você mesmo falou, de forma até rápida e trouxe muitos pontos polêmicos, Na verdade, eu acho que quase nenhum consenso. Mas o que a opinião geral é que, com exceção de algumas questões bem pontuais, ela trouxe uma inovação, acho que favorável. Tem alguns pontos que eu creio que serão debatidos aqui que não são favoráveis, mas de modo geral ela explicita melhor, deixa mais claro o que é ou quais são as condutas abusivas. Entendi, mas na visão a gente percebe, digamos assim, no âmbito nacional, uma inquietação, da comunidade jurídica, sejam magistrados, promotores, defensores públicos, delegados, em relação à lei, Isso, é porque em alguns pontos ele, de certa forma, deixou os agentes um pouco meio receosos na sua atuação, certo? A gente vai ver um pouco mais adiante na sequência, mas, em contrapartida, algumas situações que antes não eram tratadas na lei antiga, hoje elas são definidas de forma mais clara. O pessoal da magistratura, os seus colegas de profissão, em conversas, porventura através da comunidade jurídica, é um consenso da lei ou tem algumas discussões acerca? Pronto.
A parte da lei que mais aflige a magistratura é aquela parte em que o magistrado ele pode ser punido por algo que ele fez até sem a intenção de prejudicar ninguém. Do tipo, você decretar uma prisão de alguém e depois essa prisão for relaxada e acharem que o magistrado abusou da autoridade. Aí, assim, de início fica com aquele receio de se vai prender, se não vai prender, mas eu creio que com o passar do tempo as coisas vão se ajustando e vai ver que o receio de que isso vai ocorrer não é tão grave assim, porque a jurisprudência eu creio que vai ajustar os casos que realmente são abusivos. Como a lei é nova, né, acredito que, como o senhor mesmo fala, ela vai gerar muita dúvida e muita insegurança na sua aplicação, até porque ainda não vai ter uma jurisprudência consolidada do assunto, né? Nesse caso aí que o senhor falou, né, que a gente vai ver aqui, que está no artigo, acho, 9º, né, que diz que quando o juiz decreta uma prisão preventiva, e claro que a decisão preventiva, a prisão preventiva ela é decretada e fundamentada ao rigor da lei, da jurisprudência, enfim, e ela vem a ser reformulada, o magistrado estaria cometendo um abuso de autoridade, né? Que aí é o que a maioria diz que é um excesso da lei, né? Deu um excesso da lei, foi uma decisão que foi fundamentada, que foi regulamentada e que não há uma verdade absoluta, né? Então o entendimento do magistrado de primeiro grau pode ser diferente do entendimento do segundo grau. O que a gente tem receio nessa parte específica é o que a gente costuma chamar de patrulhamento ideológico. Então, assim, tolher o magistrado na sua liberdade de decidir. Óbvio que a liberdade não é uma liberdade absoluta. Nossa liberdade ela tem umas balizas, que é o que? A lei. A lei. Só que dentro dessa baliza nós temos uma parcelazinha de liberdade. Seria o poder discricionário, né? O poder discricionário. Por exemplo, para decretar uma prisão preventiva, tem lá a garantia da ordem pública. A lei sequer diz o que é ordem pública. Mas é um conceito bem subjetivo, né? Conceito subjetivo e amplo. Assim, aí nesse aspecto, por exemplo, que entra essa pequena liberdade que nós temos. E a lei, do jeito que está, ela pelo menos permite que seja feito o patrulhamento ideológico. Tipo, olha, você, magistrado, não vai ter mais liberdade de dizer se realmente isso é ou não é ordem pública. Então, do jeito que está. Mas, como eu falei pouco tempo atrás, eu creio que com o tempo a jurisprudência, a própria doutrina, ela vai ajustando isso de modo a deixar, a se evitar esse terrível patrulhamento ideológico, que é o que a gente tanto teme. Eu estava dando uma lida, doutor, e eu vi o termo crime de hermenêutica. Ou seja, o magistrado, entre aspas, né, estaria, entre aspas, cometendo um crime de hermenêutica. O que seria isso? Um crime de interpretação, né? Na sua função profissional, um magistrado togado, concursado, né, que tem aquela experiência já de vários anos, né, e que de uma hora para outra ele mudou, virou a chave e que ele vai ter que se adequar a uma nova legislação, né? Uma nova legislação que foi até aprovada rápida, né? Rápida. Como eu já disse, o que mais aflige a nós, magistrados, é essa parte aí. Os outros pontos da lei, eles são, a maioria, eles são aplicáveis às outras categorias. E tem um outro ponto também, que eu até estava esquecendo, que é aquele artigo que fala de violação das prerrogativas dos advogados. Sim. Também é um ponto crucial, porque é muito vago. O que são, quais são essas prerrogativas do advogado? Então, qualquer prerrogativa se for violada, o magistrado vai estar cometendo crime? Qualquer uma delas? Por exemplo, lá no Estatuto da OAB diz que o advogado ele tem livre acesso aos autos do processo, né? Do processo, sem sequer necessidade de procuração? Sem sequer ter limitações de barreiras físicas de balcão, por exemplo. Isso. Pela lei, ele pode ir lá dentro da secretaria, ele não precisa esperar que o servidor vá lá, pega o processo e entrega Pela lei, ele entraria e ele ia acessar o processo. Isso aí já, inclusive, foi motivo de várias discussões, certo? Já foi para, eu acho que, inclusive, no CNJ. Aí quer dizer que se ele chegar lá, diz, eu quero entrar aí para pegar o processo. Não, é porque aqui não pode, porque tem essa barreira aqui, para fim de organização, e não perder processo, não extraviar o processo não sair extraviado no sentido de deslocar. Sim. Ele sair do lugar e na hora que a gente precisar procurar, não vai encontrar.
entendeu? Aí, não, mas isso aí é uma prerrogativa minha, você está cometendo um crime de abuso de autoridade. Então, assim, é um outro ponto bem importante que tem aí nessa legislação. E polêmico também. Eu acho que é o segundo mais polêmico. É porque as prerrogativas da advocacia, como o senhor falou, tem pontos que são subjetivos, tem outros bem específicos. Essa semana eu assisti um vídeo em que um magistrado federal, né, ele estava fazendo a instrução de uma testemunha e o advogado estava em pé na sala, ele estava em pé. E aí ele ordenou lá na hora que só ia continuar se o advogado sentasse, né? E aí tem um vídeo, e aí tem a questão também dos excessos, né? Tem os excessos. Não falo da magistratura, eu falo de todos os cargos públicos. Mas vai ter também. Todos os cargos sempre públicos. existiram e sempre vai existir. Em todos os cargos. A grande sacada da lei é coibir os excessos. Aí, se realmente for focado nos excessos, eu acho que a lei merece aplauso. O cuidado que a gente deve ter é de que não vá, de repente, fazer com que, protegido por essa lei, venha a ser cometido mais excesso. Entendi. Por outras categorias. Tipo um efeito reverso. Isso, um efeito reverso, entendeu? Entendi. Aí é isso que tem cuidado. Mas se a lei for usada para proibir o excesso, ela merece realmente aplauso. Até porque, deixar claro que essa lei não é direcionada à magistratura. Não. A gente tem aqui um juiz, porque ele é uma autoridade, aceitou o nosso convite, mas essa lei é direcionada aos agentes públicos. Isso. Agentes públicos, dentro eu vou ter agentes políticos, agentes servidores públicos, enfim. Inclusive, mesmo aquela pessoa que presta um serviço público sem remuneração, sim. Por exemplo, um mesário no dia da eleição. Um agente honorário. Ele está lá de graça, ele não recebe dinheiro para ser mesário, e ele é considerado agente público para fim da lei de abuso de autoridade. Sim. Um jurado, eu faço júris lá e quem julga no tribunal de júris são 7 jurados. Ali ele está exercendo um munus público. Exatamente. Né? Então, ali naquele momento, enquanto ele estiver exercendo aquela função, ele não precisa ser servidor público, não precisa receber para aquilo ali, que ele realmente o jurado é de graça. Ele está sujeito à lei de abuso de autoridade. Isso. Em tese, inclusive, se ele violar a prerrogativa, também ele vai ser enquadrado. É uma questão que não é direcionada só para nós, realmente. Doutor, nosso programa aqui é bem popular, né? Então, assim, para a população mais leiga, mais carente, o que é que melhora essa lei? Entendeu? Na minha visão, a lei anterior ela era muito focada na parte de tortura, de espancamento de preso. Tinha outros detalhes lá também, mas o foco, até inclusive na aplicação, era nessa questão de tortura de preso, de pessoas suspeitas de crime. Então, o foco da lei anterior, se eu não me engano, 4898, era mais nesse lado aí. Essa nova mudou o foco. Coisas que antes eram tidas que, podia dizer que eram meras irregularidades. Por exemplo, a autoridade policial deixar de comunicar alguém da família sobre a prisão da pessoa. O policial deixar de se identificar? Isso. Era algo que a pessoa dizia, para o senso comum até poderia dizer, é uma besteira. Hoje é enquadrado, inclusive, como abuso de autoridade. Estava até vendo fotos nesses blogs, né, policiais. Então, atualmente, já hoje, né, quando há uma prisão, não está mais colocando a foto do preso, está botando lá foto meramente ilustrativa e bota outra foto. Né? Isso, é outro ponto que eu creio que com o tempo vai se ajustar. Né? Assim, por exemplo, a polícia passou ali, prendeu o cidadão que estava cometendo um roubo e a imprensa chegou ali no local. A imprensa vai poder filmar ou não vai? E cadê a liberdade da imprensa? Então, assim, são coisas que de início a pessoa fica com aquele receio. Não, e se filmar vai dar problema para mim? A autoridade policial pode achar. Vamos ter dois direitos fundamentais em colisão, né? Então, assim, com o amadurecimento da lei, que vão vir as decisões, aí vai se ver que não é tão simplista. Não vai poder filmar de forma nenhuma. Eu, pelo menos, espero que não seja assim. Eu espero que as coisas se amadureçam no sentido de que não pode fazer achincalhamento, não pode denegrir fazer a imagem, exposição de modo a denegrir a imagem da pessoa, a prejudicá-la, certo? Mas uma situação meramente informativa, por que não? O ano passado eu fiz, se eu não me engano, 110 sessões de tribunal do júri. E aí, o sujeito está lá sendo julgado preso. A imprensa não vai mais poder chegar lá e filmar a sessão? Um ato público, que a lei diz que é pública? Qualquer pessoa pode assistir? Não, eu acho que não é bem assim, entendeu?
O que eu não posso é permitir que seja feita a filmagem de modo a denegrir a imagem daquela pessoa que está sendo julgada, tá bom? Uma exposição totalmente inadequada, com outros fins que não sejam informativos. Entendi, doutor. O tema está bastante instigante, né? Assunto muito bacana para a população. A gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta a seguir. Cidadania é um programa sobre o cidadão e seus direitos. O Ministério do Turismo adverte: muitas vezes a exploração sexual de crianças e adolescentes acontece diante dos nossos olhos. Quem finge que não vê, vira cúmplice. Fique de olho e denuncie. Disque 100. Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Vem aí, Plataforma Mais Brasil. Mais transparente, mais integrado, mais inovador, mais simples, mais efetivo, mais Brasil. O que é? É uma plataforma web para transferência de recursos da União e acompanhamento de políticas públicas. O que muda? Agora, temos uma base única de gestão das transferências que garante as informações, mais integridade, mais transparência. Como fica o Siconv? Será incorporado à plataforma e permanecerá em seu ciclo de evolução como um módulo da Plataforma Mais Brasil. Conheça os aplicativos Plataforma Mais Brasil, Fiscalização Mais Brasil, Gestão Mais Brasil, Cidadão Mais Brasil. Os aplicativos servirão para que tanto gestores estaduais e municipais como o cidadão possam fiscalizar programas, projetos e ferramentas de forma transparente. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Estamos de volta com Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. Hoje conversando com o Dr. Wagner Skelly, juiz de direito aqui da nossa cidade de Mossoró. Ele que está à frente da primeira vara criminal e do Tribunal do Júri. Estamos conversando sobre a nova lei de abuso de autoridade. Tivemos várias informações relevantes no segundo bloco e o senhor falou a respeito de um agente público, como por exemplo um mesário, né, uma de votação, que ele também pode incorrer na lei de abuso de autoridade, nessa nova lei, né? Então, teria como explicar assim, de uma forma simples para a nossa audiência, para a população, algum caso? Tem sim. Em primeiro lugar, eu enfatizei, por exemplo, mesário, jurado, porque a população acha que só vai ser o autor de crime de abuso de autoridade se for um funcionário que receba dinheiro. Sim, sim. Não é. O mesário, mesmo sem receber dinheiro, ele está sujeito a isso aí. Por exemplo, se um advogado do partido no dia da eleição quiser fazer um ato de ofício lá e o mesário não permitir, com a finalidade específica de prejudicar ele ou digamos que ele tem uma outra ideologia política. Isso. Né? Ele pode incorrer naquele artigo lá que alterou o Estatuto da OAB, que é violar a prerrogativa do advogado, certo? E teria outra também. Se ele cometer uma falta administrativa lá, e ele sabe que vai ser punido, por exemplo, ele saiu do local da votação quando não deveria sair e ocorreu um problema lá. Ou alterou algum da data. Pronto, aí ele já sabendo que vai ser punido por aquilo administrativamente, civilmente,
Aí ele vai e inova na situação lá. Isso. Ele altera uma data, ele tenta mexer em alguma situação lá. Por exemplo, se for uma quebra de um aparelho, tenta mexer lá na situação para dizer que caiu sozinho. Bom, tem várias hipóteses que podem ocorrer, né? O fato é que se ele quiser alterar a situação para evitar que ele não seja responsabilidade lá no futuro, ele inova artificialmente no estado de coisas, ele também está sujeito aí a essa lei. Complicado e interessante, né, que a própria população tenha conhecimento, porque qualquer cidadão pode chegar a ser um mesário ou um agente público no dia de uma eleição. Né? Pode, mas a gente deixar também claro que assim, são situações difíceis de ocorrer. Isso. Eu estou exemplificando só para dizer que é possível. É difícil de ocorrer e ninguém tenha medo de ser mesário. É uma função muito bacana de ser desenvolvida, certo? E inclusive a Justiça Eleitoral agradece e o sujeito hoje tem alguns benefícios com relação a impacto em concurso público, essas questões aí. Mas é interessante o senhor falar, até porque um estagiário pode também, né? Uma pessoa, e a população acha que é somente para autoridades públicas, um delegado, um promotor, não, mas qualquer pessoa que exerça uma função pública está sujeito, né? Exatamente, está sujeito. O funcionário lá do posto de saúde, entendeu? Entendi. O funcionário de uma Câmara de Vereadores, como nós estamos aqui, se realmente ele fizer... As situações são mais voltadas para os agentes, por exemplo, policiais, tem umas voltadas para o Ministério Público, que é o autor das ações penais, para a magistratura, mas algumas situações que são um pouco mais genéricas, aí, elas se encaixam para qualquer servidor. Né? Como eu disse, servidor da Câmara, o servidor ali do posto de saúde. Tem algumas situações que eles podem ser enquadrados. São situações mais raras de ocorrer, é verdade, mas que não é impossível. Sim. Doutor, essa lei ela foi aprovada rápida, né? E geralmente quando uma lei ela vai ser aprovada, seja lá qual for, há um certo debate, né? Com a sociedade civil organizada, enfim. Aqui em Mossoró, ou região, chegou a ter algum tipo de debate com os integrantes da magistratura, ou da área acadêmica, enfim, em universidades? Não, tem conhecimento? Não, por incrível que pareça, não. O debate que teve na cidade foi aquele debate informal promovido por vocês da imprensa. Que eu me lembro que vocês chegaram a chamar alguns juízes aqui e outras pessoas para fazer entrevistas parecidas com essa antes da lei ser aprovada. Eu já cheguei a assistir algumas. Então, o debate que foi feito aqui, pelo menos que eu tenha conhecimento na cidade, foi o debate levado por vocês da imprensa. Então, até de parabéns por isso. Mas institucionais, como a Associação de Magistrados, a Associação do Ministério Público, eu desconheço que tenha havido. Não houve, não. A gente chega até a perceber que tenha sido algo mais político do que técnico. O senhor acha que dando uma lida na lei, já tendo estudado a lei, ela saiu um pouco da técnica e entrou um pouco na questão política, ou ela realmente está uma lei embasada, apesar da rapidez da aprovação, realmente ela está uma lei técnica? Então, eu considero que, com exceção de algumas questões bem pontuais, ela é técnica. Mas essas questões pontuais que eu até já citei aqui, questões que ficam genéricas demais, que você não sabe nem se... Você não sabe nem se você fazendo aquilo, se você vai estar ou não cometendo crime, porque a lei ficou muito genérica em alguns pontos. E é importante até, desculpe, salientar que alguns crimes, eles podem ser praticados por ação, se você fizer, ou por omissão. Então, às vezes eu acho que o agente vai... Não, se eu não fizer, eu cometo crime. E se eu fizer, eu posso cometer também. Porque, por exemplo, você pega um roubo. Quem está fazendo roubo sabe que está fazendo roubo. Um furto. Se você vai lá e subtrai alguma coisa de alguém, aquela pessoa sabe que está cometendo um ilícito. Agora, tem algumas situações aí na lei que você chega lá, o servidor está do outro lado do balcão, o cidadão chega lá para pedir uma informação, ou o servidor está lá para dar uma decisão e você fica naquela dúvida. Se eu der essa decisão, ou se eu fizer isso que ele está pedindo, será que eu incorro em crime de abuso de autoridade ou não? Então, assim, são situações que são extremamente perigosas para quem está também no serviço público. Você não saber se você realmente vai estar ou não praticando um crime é muito complexo, porque ficou vago demais. Mas fora essas questões aí, eu acho que a lei teve um lado técnico e ela detalhou melhor algumas condutas que, como eu já falei, antes eram amplamente toleradas e hoje já não são mais. Coisas pequenas. Eu vou falar duas aqui, doutor. Não se identificar como policial durante uma captura, não comunicar a prisão à família do preso, né? Isso. E antigamente isso era comum, digamos assim, na prática, né? Na prática ali do dia a dia, creio que
o policial ele vai chegar, olha, meu nome é fulano de tal, o senhor está preso, tipo coisa de filme, né? Mas com essa inovação, né? Isso. Aí com essa inovação, a gente ainda vai passar a não ver isso aí, ó, meu nome é fulano de tal, eu sou policial, eu estou prendendo você. Porque o importante mesmo é que ele saiba que ele está sendo preso por fulano de tal. E isso vai estar lá quando ele for prestar o depoimento na delegacia. Ele é levado para a delegacia, aí lá é colocado o nome do policial por completo, a matrícula, inclusive os dados profissionais dele lá. Então ele tem acesso àquilo ali. Ele sabe exatamente quem foi que prendeu ele, certo? A questão de comunicar a pessoa da família está na lei há muitos anos. E, pelo que eu vejo, sempre é feito. Pelo menos as cidades onde eu passei como sendo magistrado, sempre é feito. Pode ser que em alguns casos não tenha sido feito, mas assim, era tratado com pouca importância. Não, é uma mera irregularidade. Hoje já não é mais. Hoje é considerado crime. Então, assim, são questões pontuais que antes eram consideradas de pouca importância, que hoje passaram a ser valoradas de forma mais rígidas pelo legislador. Mas a questão da identificação que a gente vai ver aí daqui para frente, né, não vai ser aquela identificação mesmo na hora do ato da prisão. É a identificação documental, digamos assim. Óbvio que na hora da prisão, se o sujeito diz, mas quem é você que está me dando voz de prisão? Aí ele vai dizer, ó, eu sou fulano de tal, sou agente da polícia e tal, esse tipo de coisa. Mas a identificação principal é aquela formal lá. Entendi. Aqui a gente observa algumas situações, como por exemplo, prolongar a prisão sem motivo, não executando o alvará de soltura ou desrespeitando o prazo legal, instaurar investigação de ação penal ou administrativa sem indício. Eu advogo muito no interior e a gente tem mais acesso a conversar com um promotor, com um juiz, e conversando essa semana com um promotor, ele falando que estava bem receoso em comunicar comunicar ao juiz a prisão, enfim, até no seu trabalho mesmo, a pilha de processos, e muito preocupado em executar as denúncias, né? As denúncias, com medo já de representação na sua carreira, né? Pelo seu órgão gestor. Então isso acontece também na magistratura? Como eu disse, é uma lei nova, tem algumas incertezas ainda, mas eu vou pegar aqui só para me dar, para ficar mais claro e eu não esquecer. Sim. O artigo 1º. Não é o fato de você estar com muito serviço e estar fazendo as denúncias e de repente esqueceu de um ali. Não é nem que esqueceu, não deu tempo de você fazer aquilo no prazo legal e o sujeito ficou um dia, 2 dias a mais preso, que você, aquele promotor ou servidor, vai ser logo enquadrado, não. Porque a lei diz o seguinte, constitui crime de abuso de autoridade, artigo 1º, parágrafo 1º, quando praticado pelo agente com a finalidade específica de prejudicar outrem. Então tem uma finalidade específica, ou seja, você no mínimo aí já agiu de má fé, ou com maldade, né? Ou beneficiar a si mesmo ou um terceiro, ou seja, não, vou fazer isso aqui não, ou eu vou fazer desse jeito porque eu quero beneficiar fulano. E o terceiro é por mero capricho. Ele me fez raiva, eu não vou fazer não. Então assim, vou dar um castigo nele. Então assim, não é o fato de você fazer uma denúncia e depois a denúncia chegar lá na frente, ela for infundada, que você vai responder, certo? Se naquele momento da denúncia você tinha indícios mínimos que permitiam você dar início à investigação, mesmo que lá no final da investigação conclua que aquela pessoa é inocente, ele não vai ser punido por isso. No máximo ele pode, enfim, algo administrativo, né, do órgão, assim, se na hora uma explicação, enfim. Não, porque se na hora que ele vamos supor que o promotor requisitou a abertura do inquérito policial, e lá no final conta fulano. Aí lá no final viu-se que fulano era inocente. Aí vai se averiguar o quê? Na hora que o promotor, ele requisitou, tinham indícios mínimos que aquela pessoa tinha praticado? Tinha. Então pronto, nada vai ocorrer com ele. Nada vai ocorrer com ele. Ele não cometeu nenhuma ilegalidade, ele não fez para prejudicar a outra, ele não fez para beneficiar a si próprio nem ninguém, certo? Não fez por mero capricho. Entendido, doutor. O papo tá bacana e a gente volta em instantes com o programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. O
O Ministério do Turismo adverte: muitas vezes a exploração sexual de crianças e adolescentes acontece diante dos nossos olhos. Quem finge que não vê, vira cúmplice. Fique de olho e denuncie. Disque 100. Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Vem aí, Plataforma Mais Brasil. Mais transparente, mais integrado, mais inovador, mais simples, mais efetivo, mais Brasil. O que é? É uma plataforma web para transferência de recursos da União e acompanhamento de políticas públicas. O que muda? Agora, temos uma base única de gestão das transferências que garante as informações, mais integridade, mais transparência. Como fica o Siconv? Será incorporado à plataforma e permanecerá em seu ciclo de evolução como um módulo da Plataforma Mais Brasil. Conheça os aplicativos Plataforma Mais Brasil, Fiscalização Mais Brasil, Gestão Mais Brasil, Cidadão Mais Brasil. Os aplicativos servirão para que tanto os gestores estaduais e municipais como o cidadão possam fiscalizar programas, projetos e ferramentas de forma transparente. Estamos de volta com o programa Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos. Hoje conversando com o Dr. Wagner Kelly, ele juiz de direito da cidade de Mossoró, que está à frente da primeira vara criminal e do Tribunal do Júri. Estamos conversando, você está acompanhando, sobre a nova lei de abuso de autoridade. Já conversamos sobre diversos temas aqui, que é do dia a dia, enfim, dos juízes, promotores, delegados, policiais, né, dos advogados. E eu queria agora conversar com o senhor sobre, continuando na lei de abuso de autoridade, no âmbito nacional, né? O senhor acha que ela pode vir a prejudicar, por exemplo, a famosa, né, a Operação Lava Jato, né, ou outras operações de grande porte que trabalham com crimes, digamos assim, no popular, né, crimes do colarinho branco, crimes financeiros, né? Bom, não é para prejudicar, porque primeiro, esclarecer que eu não sei como é que é desenvolvido o trabalho da Lava Jato, porque eu não tenho acesso, mas assim, eu tenho a minha regra de experiência, que eu já sou 16 anos magistrado, mas não é para prejudicar não. No início, talvez as coisas andem um pouco mais devagar, comparando como era feito antes dessa lei, porque como eu falei, existe aquela fase de adaptação das autoridades, né? Alguns ficam receosos de, será que se eu fizer isso aqui eu estou cometendo crime ou não? Mas logo em seguida eles vão ver que não é bem assim, as interpretações vão começando a surgir e ela vai desenvolver normalmente. Tem um ponto, por exemplo, que a lei trata de abuso de autoridade, aquela condição coercitiva. Sim, sim. Ficou bem famosa aí com esses políticos. Ficou famosa na Lava Jato. Hoje é proibida, inclusive tratada como crime de abuso de autoridade. Isso aí vai impedir a Lava Jato? Não, não vai. Talvez dificulte um pouco mais. Assim, ao invés de já trazer aquela pessoa que é suspeita, vai primeiro intimá-la para vir. Sim. Uma cautela, né? Uma cautela. E era algo que já existia na lei, certo? A lei dizia que a condução era quando você era intimado e não comparecia. O juiz mandava trazê-lo coercitivamente. É interessante que agora, no fim do ano, agora para o início do ano, né, tivemos uma mudança bastante significativa no âmbito jurídico criminal, digamos assim, com essa nova lei de abuso de autoridade, com o famoso chamado pacote anticrime, que é outra lei, né, e trazendo inovações no Código Penal, Código de Processo Penal, várias leis extravagantes, né, com polêmicas no STF, com suspensão do famoso juiz de garantias, enfim, muita coisa, né? E aí eu queria saber do senhor, com relação, por exemplo, só um exemplo, a gente já teve aqui um programa tratando sobre esse assunto, a audiência de custódia, né? Aqui na nossa cidade ou no interior. É sabido que tem uma portaria, né, do tribunal determinando, digamos assim, a audiência de custódia, né? E aí, se por falta de estrutura ou falta de algum tipo de mecanismo naquela localidade, ou aquele juiz não fizer no tempo hábil, ou não fizer
uma audiência de custódia, se ele vai também incorrer em abuso de autoridade. Bom, se ele não fizer, aí tudo volta para aquele artigo 1º, parágrafo 1º. Se ele não fizer por mero capricho, não vou fazer não, porque eu acho que isso aí não serve de nada. Um exemplo. Se ele não fizer audiência de custódia para prejudicar alguém, ou se ele não fizer para beneficiar alguém, ele mesmo ou alguém, aí ele vai incorrer no crime de abuso de autoridade. Mas como você colocou aí na sua pergunta, se ele não fizer porque não tem estrutura, não tem a menor possibilidade dele ser enquadrado como alguém que cometeu. Né? Óbvio. Aí, assim, ele vai e requisita que a escolta traga o preso. Só que a escolta não pôde trazer, vamos supor que a viatura já estava ocupada com outras diligências. Ele não vai ter como fazer audiência de custódia. Né? Tentou fazer por videoconferência, não tem lá dentro da cadeia ou dentro do presídio. Ou tentou por outros modos, não foi possível, por questões de falhas estruturais. Aí realmente ele não tem como ser punido, não. Agora, assim, não é só você, não vou fazer, não. Não, tem que ele tentar fazer. Aqui em Mossoró já está sendo feito. Cada juiz... Você faz também? Eu faço dos processos que são da minha competência. Sim. Crimes dolosos contra a vida, né? Principalmente aí, homicídio, crimes de armas de fogo e crimes de trânsito. Aí são comigo. Dr. Cláudio faz da competência dele, e Dr. Eduardo Nério os da dele, e Dr. Renato Magalhães os de violência doméstica. Cada um está fazendo a sua. Hoje foi publicada uma nova, eu acho que é a resolução do Tribunal de Justiça regulamentando essa questão da central de flagrante, que aí Mossoró vai ser um polo de centrais de flagrante, que compreende várias cidades, tipo a Pudi, eu acho que vai até Angicos. No caso, a audiência de custódia vai ser na central de flagrante? Vai ser na central de flagrante. Então, assim, e vai ser regionalizada, e o juiz vai ser como se fosse um juiz de plantão. Exatamente. As audiências, segundo a resolução, irão ocorrer nas segundas, quartas e sextas. Entendi. Então, cada juiz faz da sua competência... Hoje está sendo assim, sim. Mas já hoje de manhã foi publicada uma resolução implantando a central de flagrante. Então, a regra agora vai ser o quê? Os juízes vão deixar de fazer lá, cada um vai deixar de fazer a sua, e vai ser feito pelo juiz plantonista da central. Certo? Só que a central ainda não foi instalada. Quando for instalada, aí realmente vai começar a ser feito apenas pelo juiz plantonista. Só um parênteses, o senhor é a favor ou contra a audiência de custódia? Eu sou contra. Sabe, assim, eu fiz a minha primeira agora, depois da lei do projeto anticrime lá, eu não vi utilidade prática nenhuma naquela audiência. Nenhuma. Entendi. Eu acho até constrangedor as perguntas que são colocadas lá para a gente fazer. Tem umas perguntas lá que a gente pergunta se ele foi vítima de alguma tortura, do trajeto de onde foi preso para a delegacia, da delegacia para o presídio, do presídio. Então, assim, você perguntar uma coisa dessa, porque hoje nós estamos num estado de civilização que se ele foi, ele vai dizer, nem que seja para o advogado dele ou para a defensoria. Não precisa perguntar. Aí eu perguntei, eu só fiz um até agora, porque só apareceu um, né? Para mim. Você sofreu algum tipo de tortura e tal? Ele sofreu. Eu disse, qual? Tortura psicológica. E o sujeito tinha sido preso com uma arma de fogo na cintura. E qual foi? Não, ele queria porque queria que eu dissesse que a arma era minha. Será que isso é uma tortura psicológica? Entendeu? É algo muito subjetivo, né? E com certeza não é. Entendi. Entendeu? E com relação ainda a essa questão da audiência de custódia, na verdade, acho que foi o Dr. Cláudio que começou a fazer primeiro, não é isso? Foi. Começou a fazer primeiro. Isso, exatamente. Eu só vim fazer agora com a lei aí do projeto anticrime. Entendi. Mas o senhor não acha que em algumas situações, claro que não são todas, né? Em algumas situações, há uma prisão em flagrante, havendo, né? Uma prisão em flagrante legal, e ele for para cadeia pública, enfim, seguir um trâmite, e lá na frente se descobrir que essa prisão foi ilegal, na audiência de custódia não seria sanado mais rápido e não estaria diminuindo a quantidade de presos no presídio, enfim? A audiência de custódia é em âmbito nacional. Então, assim, você vai ter alguns rincões que realmente, se não tiver audiência de custódia, um prazo razoável para chegar no juiz, talvez esse flagrante vai demorar alguns dias para chegar na mão do juiz. Agora, eu digo a realidade local aqui, é decidido no mesmo dia. Era decidido sem audiência, ou no dia seguinte, no papel.
Entendi. Chegava o flagrante, o juiz já analisava na hora se era o caso de soltar, se era o caso de conceder fiança. Já hoje, com a audiência de custódia, se chegar, por exemplo, na terça-feira, ele vai guardar até a quarta, aparentemente. Porque a audiência só vai ser na segunda, quarta e sexta. E dependendo da hora que ele for preso na quarta, ele for preso na quarta já de tarde, não vai dar mais tempo de trazê-lo. Na quinta não tem audiência de custódia. Vai ser na sexta. Vai ser na sexta. Então, aí tem situações, inclusive, que antes da audiência de custódia, ele era solto mais rápido do que da audiência, sabe? Entendi. Mas são questões também que vão ser ajustadas. Vão ser ajustando. Muito provavelmente, nessas hipóteses... Na central do flagrante, creio que será todo dia, no caso. Isso, não. Segunda, quarta e sexta as audiências. Aí, por isso que eu estou dizendo aqui agora, quero enfatizar, que eu acho que essas questões vão ser ajustadas. De que tipo? Na terça-feira, como não vai ter audiência de custódia, o juiz, se for o caso de conceder fiança, vai conceder logo, independente de audiência. Entendeu? De ofício, ele vai agir de ofício. Sim, para evitar que o sujeito que tem direito a uma fiança e vá para casa, espere uma noite dentro da cadeia para poder, no outro dia, vir para a audiência de custódia. Entendi. Tranquilo. Com relação às carreiras jurídicas, doutor, qual que o senhor acha que é a mais, digamos assim, que a nova lei de abuso de autoridade ela impactou mais, né? Que ela traz mais situações em que, porventura, o agente público sofrerá um processo, enfim. Isso. A atividade policial. Se você der uma olhada em todos os artigos lá que tipificam os crimes de abuso de autoridade, a maioria deles são direcionadas na fase da investigação. E quem faz a investigação é a autoridade policial. Então, assim, são vários os artigos que estão lá direcionados para a autoridade policial. É quem vai ter que ter uma cautela assim, mais redobrada ainda do que já tem. E com essa falta de estrutura de alguns órgãos policiais? Esse é o grande temor. Esse é o grande temor. De repente, a autoridade, seja policial ou qualquer outra... Até um policial mesmo, um policial militar, um policial civil, um agente de investigação, não só o delegado, né? Não só o delegado. Ele, de repente, sofrer processos ou investigações por suposto abuso de autoridade, não motivados por ele, mas motivados pela falta de estrutura. Esse é o grande receio. Isso poderia até desestimulá-lo na sua atividade laboral, né? Com certeza vai impactar. Eu me lembro aqui, eu acho que em 2012, tinha preso sendo amarrado, porque não tinha onde ficar... A cadeia não recebia. Não sei se vocês se recordam disso. E passava na imprensa, o sujeito era amarrado com corrente pelas pernas. Ele um pilar assim também? Tinha uma barra de ferro fixada na delegacia, que não tinha mais cela, aí acorrentava ele, porque não tinha onde receber. Aí onde fica? O delegado não pode simplesmente soltar, que o sujeito foi preso em flagrante. A cadeia não recebe, a delegacia não tem o xadrez, aí ele vai fazer o quê? Aí a alternativa que fizeram na época lá foi amarrar ou acorrentar naquela barra de ferro. Aí ele vai responder por abuso de autoridade, por uma situação que ele não deu causa. É uma questão realmente muito delicada. Nesse caso aí, especificamente, né, do sujeito ser amarrado a uma barra de ferro e tal, pelo fato do Estado, né, não estou falando do Estado do Rio Grande do Norte, não, o Estado de uma forma geral, como ente, ele não dá o suporte. Esse preso, enfim, esse apenado, ele não deveria ser solto? Era solto. Só que durante essa tramitação demorava um certo tempo. Ele também não pode suportar a deficiência do Estado. Ele era solto, vários foram soltos. Agora leva no mínimo algumas horas de tramitação, porque vai formalizar o flagrante, vai enviar lá para a autoridade judicial, vai colher o parecer do Ministério Público, volta para o juiz diz que como não tem onde deixar preso, solte. Mas isso aí, dependendo do horário, ele dormiu ali, ou pernoitou, digamos assim, entendeu? Dependendo do horário. Entendi. Doutor, eu gostaria de agradecer, a gente está infelizmente chegando ao final do nosso programa, com certeza foi de grande valia, de grande experiência para o nosso público, né, que tratou de um tema bastante interessante, nova lei de abuso de autoridade. O senhor fica à vontade para as considerações finais? Então, só realmente agradecer novamente, renovar aqui o agradecimento pelo convite e, assim, dizer que eu estou confiante que as coisas vão se ajustando, vão vendo que não é para ter aquele temor inicial que nós tivemos e que vão verificando que a lei vai realmente punir os excessos que merecem ser punidos. Tá bom, eu agradeço a participação do Dr. Wagner Skelly, juiz de direito. A gente volta no próximo programa com Cidadania, um programa sobre o cidadão e seus direitos.